Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Thalita e sejam bem-vindos a Pedagogas em Ação. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Valon, um teórico importantíssimo. Nós vamos conhecer um pouquinho da sua trajetória, saber de algumas curiosidades sobre ele e, claro, de uma forma resumida, conhecer as suas contribuições para a educação e para a pedagogia. Henri Valon nasceu em Paris, na França. Veio de uma família republicana, o que supõe-se que pode ter influenciado em suas visões humanistas, em seus estudos. Ele foi formado em medicina, psicologia, filosofia e teve diversos campos de experiência, trabalhou em clínicas psiquiátricas e trabalhou também, inclusive, na Primeira Guerra Mundial como médico. Na Segunda Guerra Mundial, ele tomou um partido comunista, o que fez com que gerassem perseguições, né? E ele precisou dar uma pausa em seus estudos acadêmicos, porém ele continuou estudando, e foi exatamente nesse tempo, em 1942, que ele publicou Do Ato ao Pensamento. E em 1944 ele foi nomeado pelo Ministério da Educação para compor uma comissão responsável para reformular o ensino. E em 1947 vieram os resultados desse trabalho, que foi um projeto que foi criado com o nome Langevin Valon. Bom, ele continuou estudando por muito tempo e ele se aposentou em 1949. Claro, ele continuou estudando e tudo, até que ele sofreu um acidente e, por fim, ele faleceu em 1962, depois de ter contribuído ricamente pra gente, pra nossa educação. Bom, na concepção de Valon existem 4 campos funcionais. Ele enxerga a criança como um todo, porque, por exemplo, Vygotsky enxerga mais pelo âmbito social e Piaget pelo âmbito biológico. E Valon vem e une esses dois âmbitos, né? E ele diz que a gente precisa enxergar a criança como um todo. Por isso ele fala desses 4 campos funcionais, que são movimento, inteligência, afetividade e a pessoa, né? A formação do eu. Ele fala, inclusive, que esses 4 campos funcionais se integram. Um não sobrevive sem o outro, então é necessário que eles estejam o tempo inteiro caminhando juntos, né? Sobre o movimento, é exatamente sobre a percepção motora, né, da criança. Já falando da afetividade, é uma reação da afetividade e da inteligência em conjunto. Então ele fala um pouquinho sobre como a criança reage, como ela se desempenha fisicamente, tudo, e que isso é um tipo de consequência da afetividade e da inteligência. A afetividade por si, ele volta mais para as emoções, para os sentimentos, como cada criança reage, como foi a sua base emocional, como foi construída essa base e tudo. E sobre a inteligência, ele fala que cada um tem a sua, né, uma personalidade, uma inteligência, mas nenhuma é impedida de ser formulada, de ser transformada socialmente falando, ou seja, do externo para o interno. E aí, por fim, a formação do eu, os 3 campos funcionais primeiros, que formam o 4º campo funcional, que é a formação do eu. Diante de todas esses 3 campos funcionais, a formação do eu vai evoluindo, vai crescendo, então a criança vai se percebendo com reflexo no outro e vai percebendo o outro também. Então, Valon valoriza muito todas as partes, né? E inclusive a parte afetiva, que naquele tempo não era levada em consideração. Então, isso foi um baque, né, muito grande, acredito eu, para as pessoas que acreditavam totalmente no ensino tradicional, sem levar em consideração toda a bagagem da criança, a bagagem social, biológica e afetiva. E Valon chegou com essa baita novidade que transformou o ensino e, de alguma maneira, influenciou positivamente para que a gente enxergasse os nossos alunos, enxergasse as nossas crianças como seres humanos que carregam emoções, e que isso influencia, sim, diretamente e indiretamente, no seu desempenho, na sua aprendizagem. Então, por isso, a gente precisa ter tanta atenção assim. E levando em consideração todas as percepções de Valon, a gente chega na teoria da psicogênese da pessoa completa, que é exatamente isso que foi citado. Valon considerava todo o ser humano como um todo, tudo que ele carrega, porque o ser humano é composto pelo social, pelo emocional, pelo biológico. Então, Valon leva em consideração tudo isso para que a educação seja proposta da melhor maneira possível e não formando apenas
trabalhadores, pessoas que servem ao governo, por exemplo, mas pessoas que são seres humanos, que têm direito de viver as suas emoções, de respeitar o seu tempo, o seu limite, de superar os seus limites, de desenvolver suas habilidades de acordo com a sua individualidade. Então, o mais interessante disso tudo é o respeito à individualidade de cada ser humano. A gente fica por aqui por enquanto, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, mas reflita um pouquinho sobre as suas percepções de Valon, o que vocês acham dessa teoria, vocês concordam ou não, pode deixar aqui nos comentários, a gente pode discutir tudo isso e, claro, podem fazer as suas contribuições sobre o que vocês sabem a respeito disso tudo, para que a gente cresça cada vez mais e possamos ser pedagogos mais renomados, mais humanos para as nossas crianças e para os nossos alunos. Então, tchauzinho, futuro pedagogos. Espero que tenham gostado.